Eclesiastes capítulo 5. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Versículo 2. No santuário, tanto o móvel no deserto quanto o suntuoso templo de Jerusalém, havia 3 compartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O acesso ao lugar santo era permitido apenas aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. No lugar santíssimo só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano, e o pátio era o único compartimento onde o povo tinha acesso. Mesmo assim, o pátio era um lugar de extrema solenidade, onde eram oferecidos os sacrifícios e um lugar também reservado à oração. Por isso que Jesus reagiu energicamente quando viu o lugar de oração transformado em um covil de salteadores. Mateus capítulo 21, versículo 13. A reverência descrita no verso 1 diz respeito não apenas à forma de adoração, mas à intenção. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Não é o sacrifício que agrada a Deus, e sim, se há por trás do sacrifício um coração que agrada ao Senhor. Quando Saul descumpriu as ordens de Deus e usou os sacrifícios como desculpa, a resposta do profeta Samuel lançou por terra suas obras. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender a Deus melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Apesar de não termos mais a prática de sacrificar animais, pois o verdadeiro Cordeiro de Deus pagou o preço de forma perfeita e completa. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Os sacrifícios ganharam uma nova roupagem e muitas vezes têm tirado o foco do principal: fazer a vontade de Deus. Jesus está sempre à porta do nosso coração, porém, ele não entra se não for convidado. Ele diz que está à porta e bate. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Mas se a nossa atenção estiver voltada para sacrifícios de tolos ou palavras nécias, abafamos a sua voz com os ecos de uma adoração vazia. Então, não sentindo preenchido o coração com o único capaz de saciá-lo, fazemos votos na tentativa de angariar pontos com Deus. E diante de um deslize quanto ao voto feito, nós mesmos nos sentenciamos culpados. Lembre de Pedro, tão impetuoso e tão rápido com as palavras. Diante da possibilidade de ver o seu Salvador sentenciado à morte, prontamente lhe fez um voto: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mateus capítulo 26, versículo 35. Porém, na prática, as suas palavras não se consumaram, e caindo em si, saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26, versículo 75. A conclusão do verso 7 resume em uma frase qual deve ser a minha e a sua atitude. Tu, porém, teme a Deus. Toda a Bíblia confirma o fato de que usar mais os ouvidos e menos a boca é sinônimo de sabedoria e de discernimento espiritual. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Deuteronômio capítulo 30, versículo 20. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Neemias capítulo 8, versículo 3. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Salmo 95, versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos capítulo 4, versículo 9.
Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. De Gênesis a Apocalipse, encontramos a confirmação das Escrituras a este respeito. Precisamos nos calar mais e permitir que o Senhor fale. É quando calamos o nosso eu que percebemos com clareza a voz de Deus. Sejamos, pois, prudentes no falar. Se tivermos de falar, que sigamos o conselho do próprio Pedro após compreender esta verdade. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vigiemos e oremos. Bom dia, ouvintes do Senhor e proclamadores das suas virtudes. Rosana Garcia Barros.